Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão lindíssima, gente, de geometria plana e que eu vou resolver de um jeito bem diferente, assim, é uma questão que eu tinha visto na internet, só que sendo resolvida por altas construções auxiliares e nunca é fácil, gente, de enxergar os caminhos em geometria plana utilizando de construções auxiliares, é uma possibilidade, mas a meu ver é muito complexo, sabe? Essa aqui é uma questão que eu consegui resolver sem fazer nenhum tipo de picotagem dentro da figura e conseguir resolver numa boa, me utilizando de conceitos da trigonometria. Tenho certeza que vocês vão curtir a resolução dela. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza, darem um like no vídeo, seguirem esse canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela é bem direta, gente. Ela tem esse quadrado, ABCD, e ela quer saber a medida desse ângulo alfa. E aí você tem esses segmentos aqui internos, né, umas sevianas aqui, né, que você divide em um ângulo de 15, um ângulo de 30, e tem esse aqui, esses 15, 30 e esse alfa aqui. É só isso, as informações. Ele quer que você diga quanto equivale alfa. Aí o caminho que eu consegui, gente, é muito interessante. Ó. O que eu fiz? A gente sabe que pela complementaridade dos ângulos, o ângulozinho aqui junto do E, ele vai ser de 75 graus, eu estou usando só o basicão aqui. E aí, pelos ângulos rasos, né, que valem 180, o ângulo aqui do ladinho vai ser 75, de forma que somando os três ali dá 180. Nesse outro triângulozinho de cima, se tem um de 30, pela complementaridade, esse outro vai ser 60. E aí, pronto, basicamente é isso aqui que a gente faz logo para começar. Né? O que eu fiz? Eu chamei o lado do quadrado de Azinho. Ó. O lado do quadrado sendo Azinho, aqui embaixo vai ser Azinho também. E aí o que eu fiz? Eu chamei essa parte menorzinha daqui, eu chamei de Bzinho. E aí é só fazer divisão de segmentos. Ó. Aqui vai ficar Azinho menos Bzinho. Eu espero só até pôr um parêntese aqui para ficar mais bonitinho, organizado, né? E aí o que eu fiz aqui? Eu me utilizei de um pouquinho de trigonometria, gente. A trigonometria é um ótimo caminho para poder a gente resolver questões como essa. Ó, aqui, gente, aparece o famoso triângulo egípcio, né? A gente chama de triângulo egípcio, esse que tem 30, 60, 90. Se eu pegar só o EBF, nesse triângulozinho aqui, EBF, esse aqui eu tenho B, a hipotenusa só pode ser quanto? A hipotenusa só pode ser 2B, porque eu faço o cosseno de 60, ó, que a gente nem precisa fazer a conta. Ele vai ser o cosseno de 60 é Bzinho, sobre a hipotenusa, né? Ele vai acabar ficando 2B, né? Para dar o cosseno sendo 1/2. E aí, consequentemente, o cateto oposto, né? Usando o seno, ele vai ser raiz de 3Bzinho. É só ajeitar esse 3 aqui, ficou meio feio ele. Raiz de 3Bzinho, ó. Aqui a gente já vai começar a mostrar tudo que precisa para essa questão. Aí que eu vou fazer bem direitinho essa divisão para você não ficar confuso, né? Você que caiu nesse vídeo. Raiz de 3Bzinho é essa parte aqui do cateto. E aí, consequentemente, esse pedacinho aqui de baixo, ele vai ser quem? Ele vai ser Azinho menos raiz de 3Bzinho. Beleza? Então, esse aqui vai ser esse segmento de baixo. Eu vou pôr um parêntese nele para ficar organizado. E aí, o que eu fiz, gente, para resolver essa questão aqui? Foi um caminho muito, muito da hora, gente. Eu vou até colocar aqui como observação. Ó. Isso aqui, principalmente quem está estudando para essas grandes provas, como ITA, IME, EFON, é importante que saiba disso, gente. O tangente de 15 e o tangente de 75. Eu vou mostrar todos os dois, mas a gente só vai precisar do de 15. O de 15 é 2 menos o raiz de 3. E o tangente de 75, ele muda só o sinal. É 2 mais raiz de 3. Se você souber disso aqui de cor, dá para resolver tanta questão com isso aqui, gente. Vocês não tem noção, assim. Aí o que eu fiz? Eu usei esse princípio, né, para poder resolver essa questão usando o tangente de 15. Aí eu sabendo disso, o que eu fiz? Eu fiz o tangente de 15, né, o tangente de 15 graus, ele vai ser o cateto oposto ao 15 graus, que é o Azinho, menos o raiz de 3, Bzinho. Isso aqui vai ser dividido por Azinho. Aí aqui a gente iguala, né? Isso aqui vai ser igual a 2 menos o raiz de 3. É isso aqui vocês vão ver como dá para a gente fazer muita coisa, né, a partir daí. Mas aí o que acontece? O que eu posso fazer também? A gente guarda isso aqui por enquanto. E a gente tem um outro cálculo que a gente pode fazer também, gente, que é o tangente de alfa. Se a gente pegar esse triângulozinho aqui, ó, o DAF, a gente pode fazer também tangente de alfa. A gente vai meio que relacionar tudo isso, né? Mas vamos lá, vamos primeiro continuar essa continha aqui, ó, ela vai ficar
Azinho, né? Quando a gente divide ali o primeiro termo, vai ficar Azinho menos raiz de 3 Bzinho sobre Azinho igual a 2 menos raiz de 3. Aí aqui eu vou fazer o B em relação ao A, gente. A gente pode fazer isso. Quando eu jogo esse raiz de 3B sobre A para o lado direito, fica positivo. Raiz de 3 Bzinho sobre A. E aí eu vou jogar os outros para o lado esquerdo. 1 menos o 2 fica menos 1. E o raiz de 3 negativo fica positivo. Aí a melhor escrita é essa, raiz de 3 menos 1. Eu posso fazer isso. E aí eu vou ter o B em função do A. Olha que interessante, a gente pode fazer isso. Ó. Eu vou jogar o B, o A para cima e o raiz de 3 dividindo. Ó. Ele vai ficar raiz de 3 menos 1, que multiplica A e que divide por raiz de 3. Aí que a gente vai racionalizar, a gente vai multiplicar por raiz de 3, vai dividir por raiz de 3, e aí a gente vai ter uma relação direta entre A e B. Você vê que caminho interessante isso aqui, né, gente? É um caminho mais trigonométrico de resolução. Aí ali a gente vai ver que vai ficar raiz de 3 sobre 3, né, raiz de 3 sobre 3, que multiplica raiz de 3 menos 1 vezes A. E aí ali a gente ainda pode dar uma simplificada, ainda mais fazendo o produto distributivo. Quando a gente faz o produto distributivo, fica 3 menos raiz de 3 sobre 3 vezes A. Pronto, aqui a gente tem uma relação direta entre o B e o A. O B, em função do A, ele tem essa expressãozinha aqui, ó, deixar destacadinha. E aí a gente vai poder fazer isso também. A gente vai poder fazer o B em relação ao A, fazendo umas manipulações aqui muito boas, gente. É muito interessante o que a gente pode fazer aqui. Aqui a gente ainda pode ir mais além, gente. Eu mostrei isso daqui, mas na realidade a gente ainda pode ir mais além. Eu vou fazer ainda mais uma manipulaçãozinha aqui, que é fazer essa fração. Se eu fizer o 3 sobre 3 fica 1, menos o raiz de 3 sobre 3 vezes o A. A gente pode fazer isso, né? Aí aqui a gente fazendo esse produto distributivo, ele fica B é igual a Azinho menos raiz de 3 A sobre 3. E aí a gente pode fazer o seguinte, escrever o A menos o B. Né? Aí vocês vão ver, gente, que isso aqui parece uma maluquice, mas vai chegar na nossa resposta. Vou fazer o A menos o B. O A menos o B, ele vai ser o raiz de 3 sobre 3A. Aí vocês vão entender por que eu estou fazendo toda essa manipulaçãozinha algébrica aqui. Ó. O A menos o B, ele é raiz de 3 sobre 3A. Eu sabendo disso, gente, olha o que eu posso fazer. O que eu tinha dito um pouquinho antes. Eu posso fazer o tangente de alfa. Ó, se eu fizer o tangente de alfa, ele vai ser Azinho sobre Azinho menos B. Aí assim a gente chega na nossa resposta. De um jeito muito diferentão, assim. Você vê que esse aqui é um caminho que não é nem um pouco usual, assim. É raro você encontrar na internet alguém que resolva uma questão como essa por esse caminho, né? Aqui a gente vai ficar com Azinho dividido por Azinho menos B. Mas aí quem é o Azinho menos B? A gente fez aquelas manipulações algébricas para chegar nisso, ó. Raiz de 3 sobre 3A, ou é a mesma coisa que A sobre raiz de 3. Eu vou até escrever melhor como sendo A sobre raiz de 3, que facilita a nossa vida. Ele vai ser Azinho dividido por Azinho sobre raiz de 3. Aí aqui a gente vai poder cortar Azinho com Azinho. O raiz de 3 ele vai passar para cima. Fica só o raiz de 3. E aqui a gente sabe que esse aqui é a mesma coisa que o tangente de 60 graus. Ou seja, a gente vai ter tangente de alfa é igual a tangente de 60. E assim a gente chega no nosso resultado. Quanto é que vai ser alfa? Alfa vai ser 60 graus. Você vê que caminho bonito esse, né, gente? Muito diferentão, assim, esse caminho de resolução, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!